vamos falar hoje sobre secularização, incertezas e vazio existencial. Esse é o tema de hoje. Lembrando que estamos, durante essa semana, apresentando características do mundo e do indivíduo contemporâneo. Por quê? Porque se você trabalha com pessoas, se você é um psicólogo, se você é um educador, se você é um padre, se você é um pastor, se você é um conselheiro matrimonial, se você é um coach, se você é um administrador, enfim, se você trabalha com pessoas, quanto mais você conhecer o indivíduo e suas características, melhor você vai conseguir executar o seu trabalho. E eu estou dizendo isso para vocês a partir da minha prática. Boa parte do que eu compõe essa aula, na verdade, foram coisas que eu pesquisei há quase 10 anos atrás já, enquanto eu fazia o meu mestrado. E acrescentou muito para a minha prática. Então, os autores que eu fui lendo, as aulas que eu assisti, as referências que eu tive, os materiais que eu ia produzindo, eu fui notando que compreender as coisas sob esse prisma me ajudavam, né, ou seja, compreender o macro me ajudavam a compreender o indivíduo e trabalhar, consequentemente. Por isso que eu estou compartilhando isso aqui com vocês, porque eu acredito sinceramente que vai ajudá-los. E entre as características de hoje, nós vamos entrar primeiramente na secularização. E eu vou usar aqui dois autores para falar de secularização, três autores, ou melhor, mas dois dos quais eu gosto bastante. O primeiro deles é o Peter Berger, o pessoal da sociologia, principalmente da sociologia da religião e da teologia, está habituado a ler os livros do Peter Berger. Em especial, essa citação está num livro fantástico chamado O Dossel Sagrado. Quer entender a religiosidade contemporânea? Vá atrás do Peter Berger. E ele vai dizer o seguinte ali: a secularização seria um processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos. O que significa que o Ocidente moderno tem produzido um número crescente de indivíduos que encaram o mundo e suas vidas sem o recurso das interpretações religiosas. E dá para ampliar isso, porque não é só das religiões em si, mas eu diria o seguinte: sem o recurso das interpretações transcendentes, das interpretações que vão além do físico, das interpretações metafísicas de mundo. Então seria um declínio geral do compromisso religioso da sociedade, segundo esse autor aí, o Albuquerque. E, segundo ninguém menos do que Habermas, nós temos aí uma explicação interessante, que inicialmente o termo secularização tinha o sentido jurídico de transmissão forçada dos bens da igreja à autoridade do Estado secular. Posteriormente, essa significação, por extensão, passou a designar o surgimento da modernidade cultural e social em seu conjunto. Então, olha que interessante de onde vem o termo. Eu só encontrei essa explicação no Habermas. O que ele está dizendo? Há algum tempo atrás, a igreja e as igrejas em geral, elas tinham muitas propriedades, elas tinham muitas posses. A igreja, principalmente, né? A igreja romana e posteriormente as igrejas estatais protestantes na Europa. E em um dado momento, na medida em que as sociedades democráticas vão crescendo, se impondo, republicanas, o Estado se apropria de alguns desses bens que eram das igrejas para o bem comum, para o Estado, para a sociedade. A este processo deu-se o nome de secularização, ou seja, algo que era da igreja agora é do Estado. Então, a explicação do Peter Berger vai nessa direção. É justamente o quê? O processo mediante o qual a cultura, a sociedade, são subtraídos das explicações religiosas, metafísicas, e entram no plano físico, entram no plano objetivo da coisa. Então, secularização é isso. É o que alguns autores, como é o caso do Weber, vão chamar de o desencantamento do mundo. Desencantamento não no sentido de desilusão, até pode ser, né? mas no sentido de perder
o encanto que explicava as coisas. Então, não explicamos mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa pensa em desencantamento, ela pensa em decepção, tristeza. Não é nesse sentido. É desencantamento porque o mundo não é mais encantado. O mundo é explicado agora mediante as explicações científicas, objetivas, palpáveis, prováveis. Isso é secularização. Só que isso traz um impacto colateral, um efeito colateral, que é mudar a relação das pessoas com as instituições religiosas, com a fé, com as crenças e, consequentemente, com os valores e instituições associados a tudo isso. Esse é o processo de secularização. Em alguns países do mundo, a gente pode dizer que eles são mais acelerados. Por exemplo, na Europa. Se você olha nos países da Europa, são sociedades altamente secularizadas. Tá? Isso não significa necessariamente, olha que curioso, pessoal, e eu acho importante explicar isso. Isso não significa necessariamente apostasia, porque um indivíduo religioso ele pode ser secularizado também, é a sociedade que é secularizada. E o indivíduo religioso, dentro de uma sociedade secularizada, isso vai afetar inclusive a sua maneira de viver a religião, ao ponto de, nos dias de hoje, a gente ver que é muito mais incomum um fiel, um membro, submeter-se à autoridade de um líder religioso sem questionar. Por quê? Porque vivemos um processo de secularização. E que é antigo, na verdade. O Weber, eu não incluí slides sobre isso, mas Max Weber diz o seguinte, que o processo de secularização ele começa com o surgimento do judaísmo. Olha que coisa interessante. Porque o judaísmo propõe uma religião monoteísta. Então você já está secularizando na medida em que você diminui de um politeísmo de milhares de deuses para um único Deus. Isso já é secularização. E vai dizer ainda que a reforma protestante também ajudou no processo de secularização, na medida em que as explicações religiosas passaram a ser mais racionais. Tá? E a Karen Armstrong, num livro muito interessante chamado A História de Deus, ela vai dizer o seguinte, que o protestantismo, ao surgir e consequentemente afetar o próprio catolicismo, por extensão, na reação, né, da Contra-Reforma, então Reforma e Contra-Reforma, ele secularizou ambas as visões religiosas, de certa forma, na medida em que ele diminuiu a importância e o espaço para três coisas, o mistério, o milagre e a magia. Olha que coisa interessante. E as religiões, tanto o protestantismo quanto o catolicismo, tornam-se mais racionais a partir daí. Então são algumas curiosidades e que ajudam a gente a entender o que é o processo da secularização, e eu vou conectar isso agora com os dois outros itens, a questão das incertezas e do vazio existencial. Até agora, pessoal, tá tudo certo? Estão conseguindo compreender bem? Tá sendo didático a coisa? Eu estou perguntando porque eu sei que tem muito assunto, então se tiver alguma dúvida sobre essa parte, perguntem agora. Se tiver tudo certo, se eu posso seguir em frente, dá um ok, dá um joinha aí, que eu vou seguindo as coisas, tá bom? Qualquer pessoa pode converter-se ao judaísmo? Olha, até onde eu sei sim, mas eu não sei até que ponto, e também depende da vertente do judaísmo isso. Então, assim, eu não vou conseguir responder essa pergunta com clareza, tá bom? Dando continuidade, então, acho que está tudo certo, ninguém tem dúvida aí sobre o que é a secularização, vamos continuar. Então, vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Pausou, mas já voltou? Ou está travado ainda? Deem um ok aí para que eu saiba. Está travando muito, puxa, que pena. E pior que eu estou numa rede aqui que é a melhor das que eu tenho acesso. Eu vou continuar assim de qualquer maneira, se não estiver funcionando muito bem, você vai ficar salvo, o vídeo que eu salvo fica perfeito e a hora que eu colocar no YouTube vai estar perfeito também, tá bom? Então, continuando, pessoal. O processo de secularização, olha o que acontece. As grandes instituições, igreja, Estado e família, em uma sociedade que não era secularizada, o que acontece? As instituições, elas moldavam a vida do indivíduo, a vida da pessoa.
A secularização, de certa forma, vai bater de frente nessas coisas, tá? Bater de frente com essas coisas, ou melhor. Então, o processo de secularização, ele vai afetar a visão que o indivíduo tem da igreja, do Estado, na medida até que os Estados eram validados pela autoridade eclesiástica, e da família, tá? Beleza. Então traz uma série de mudanças. Legal, o pessoal está dizendo que está ok, está funcionando, vamos tocar o barco aqui. Trava um pouquinho, mas acho que dá para entender, então vamos tocar o barco. Acho que não precisa parar por causa disso. E entre essas incertezas, vejam só, eu vou buscar aqui o próximo slide. Nós temos aí o Bendassoli, que é um autor que tem uma tese muito interessante, disponível no banco de teses da USP, onde ele fala da individualização, do surgimento do indivíduo contemporâneo, e ele fala assim, que mudanças nos relacionamentos pessoais, diferentes formas de produção e uma pluralização dos estilos de vida proporcionando ao indivíduo seu pleno espaço de florescimento. Estamos falando aí do projeto da modernidade, tá? Mas olha o que o Bauman vai dizer, sempre cirúrgica, né, a leitura do Bauman. Ele diz assim, nesse mundo, nesse contexto onde o indivíduo ele pode florescer, onde ele tem espaço, não é mais a esmagadora pressão de um ideal com o qual não podem viver de acordo que atormenta homens e mulheres contemporâneos, mas a falta de ideais. Qual é o nome do livro do Peter Berger? O livro chama-se O Dossel Sagrado. Dossel Sagrado. Então, olha só, o Bauman está sendo cirúrgico, ele está botando o dedo na ferida, ele está dizendo, numa sociedade secularizada, o problema não é mais o excesso de ideais, a pressão dos ideais, como é numa sociedade altamente secularizada, por exemplo, religiosa, onde você tem lá o peso da tradição, o peso da doutrina, o peso do dogma, dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer. Numa sociedade secularizada é o contrário, é justamente o quê? A falta dessas coisas, que mexe com homens e mulheres, porque as pessoas, pela falta de ideais, ficam atormentadas, segundo o Bauman, por não ter referências, tá? Nesse momento eu vou retomar então a frase do Schlermer, que a gente leu aí no início da semana. Tá um pouco fora de ordem, mas eu vou buscando aqui. A secularização se relaciona de alguma forma com o Estado laico? Eu diria o seguinte, o Estado laico, o surgimento do Estado laico é sim fruto do processo de secularização. Por quê? Um Estado laico, um Estado religioso não faz sentido num contexto onde as pessoas não veem nas explicações religiosas a explicação melhor do mundo. E uma sociedade secularizada, ela não compartilha de uma cosmovisão religiosa. Logo, não faz sentido você ter um contexto, um dogma ou ideias religiosas sustentando o Estado. Então, o Estado laico faz mais sentido para uma sociedade secularizada. Tá? Não necessariamente um Estado ateu ou arreligioso, tá? Mas um Estado laico, ou seja, que não considera as explicações religiosas para nortear a maneira como ele vai funcionar. Essa falta de ideais, o Rafa está perguntando aqui, dá força para as dominações, e a afetiva, como posto por Weber, ganha força. Daí você vê pessoas adotando ideais que não são deles. Legal, acho que faz sentido isso aí, e a gente vai conectar isso daí com o Viktor Frankl. Muito pertinente esse comentário, realmente é um fato. Essa falta de ideais deixa o indivíduo meio que vulnerável, tá? Vamos ler então a citação do Schlermer, mais uma vez, eu usei ela na primeira aula. O Schlermer era um cardeal, se eu não me engano, ou um padre alemão, e ele estava lá no 4º aniversário da queda do Muro de Berlim, fazendo um discurso, e ele bota essa frase ali no meio, olha que legal. E se eu não me engano, eu peguei essa citação de um livro do Anthony Giddens, se eu não me engano, lá na dissertação que eu vou deixar disponível no
Na monografia que eu vou deixar disponível no Telegram tem a referência. Olha só o que ele vai dizer. Anteontem, há apenas 4 anos atrás, um grande experimento para a humanidade que durou 40 anos terminou aqui. Agora, em liberdade, as pessoas têm que decidir por si mesmas. Todas as instituições existentes entraram em colapso. Todas as antigas certezas se foram. A alegria da liberdade é, ao mesmo tempo, uma queda no vazio. Agora, cada um que cuide de si mesmo. Quais são as regras? Quem está no comando? O que é certo? Que tudo é incerto, precário. Aproveite a nossa falta de laços como liberdade. Então, o que o Schlermer está dizendo aí? Que esse mundo contemporâneo, secularizado e livre, ele joga as pessoas numa falta de referências, numa falta de regras, numa incerteza. E essa é, sim, uma das características do mundo contemporâneo. Pergunta para um jovem qual é a régua moral que ele usa. Qual que é um padrão de moralidade aceitável? A gente não tem um padrão de moralidade. Mas os religiosos continuam existindo. Sim, ainda mais num país como o Brasil, mas vamos falar de uma sociedade altamente secularizada. E mesmo entre as pessoas religiosas é uma postura diferente, não é mais aquela aceitação cega do dogma, do preceito, da tradição. Há um questionamento muitas vezes, né? Então as coisas mudaram. E o que o Viktor Frankl vai nos dizer? Ele vai chamar a esse fenômeno de vazio existencial. Tá? Deixa eu achar o slide do vazio existencial. Vocês não devem entender nada porque que eu fico procurando aqui, mas não sei porque, por alguma razão, se alguém souber me explica aí, por favor. No momento em que eu mando os slides do computador para o celular e que eu uso no Instagram, eles se desconfiguram na ordem, então eu tenho que ficar procurando de novo. O vazio existencial, Viktor Frankl vai dizer o seguinte, é um fenômeno muito difundido no século XX. Isto é compreensível e pode ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano, desde que se tornou verdadeiramente humano. Então, Viktor Frankl está nos dizendo o seguinte, que o vazio existencial é um fenômeno que predomina a partir do século XX e que ele é consequência de uma dupla perda. O que ele está querendo dizer quando ele fala de uma dupla perda? Acho que é isso que a gente precisa tentar entender aqui nesse momento. Então vamos detalhadamente entrar na dupla perda que Viktor Frankl menciona. A primeira delas ele diz que é o seguinte, no início da história, o ser humano foi perdendo alguns dos instintos básicos que regulam o comportamento do animal e asseguram a sua existência. Ou seja, estamos falando aí dos instintos mais básicos de sobrevivência. Então, tanto de sobreviver em termos de lutar ou fugir, mas principalmente lutar, se sobrepor, e de reprodução também. Então, o instinto de reprodução levava o homem a querer e a mulher a quererem garantir a espécie, se reproduzir. Tá? Frankl diz isso especificamente em Teoria e Terapia das Neuroses. Eu acho que ele fala disso lá também, mas ele fala isso em vários livros. Isso é uma ideia bem repetida do Viktor Frankl, e eu estou usando aqui a referência do próprio Em Busca de Sentido, tá bom? Mas então, primeira coisa, por quê? Porque conforme a sociedade vai se estruturando, o ser humano não pode mais viver dessa maneira. Ele não pode simplesmente ir lá e procriar, ele não pode simplesmente reagir agressivamente a qualquer ameaça, matando o outro, agredindo o outro. As regras da sociedade, as tradições que a sociedade vai colocando, impedem isso de acontecer, tá? Então isso não é mais tolerado, isso é uma perda. O ser humano não pode mais viver única e exclusivamente baseado nos seus instintos, tá? E isso é um fato. Tenta viver sua vida baseado só nos instintos. Sabe onde você vai parar? Na cadeia. Isso se você não for morto antes. A sociedade não tolera alguém que viva pura e simplesmente instintivamente, tá? Beleza. Dando sequência aqui. Uma segunda perda que ele vai dizer é a seguinte: acrescente-se ainda
que o ser humano sofreu uma outra perda em seu desenvolvimento mais recente. As tradições que serviram de apoio para o seu comportamento atualmente vêm diminuindo com grande rapidez. Então, olha só, resumindo, nenhum instinto diz a ele o que deve fazer e não há tradição que diga a ele o que deveria fazer. E às vezes ele não sabe sequer o que deseja fazer, tá? Então, o conceito de neurose noogênica está ligado a isso? Sim, está ligado a isso. Eu não vou ter condições de explicar isso agora mais detalhadamente, né? Mas sim, a gente vai falar das neuroses de massa especificamente, mas existe uma correlação, sim, entre o vazio existencial e as neuroses noogênicas, embora Frankl vai chamá-lo de uma neurose de massa, tá bom? Mas voltando aí para o que eu estava dizendo, então, olha só a explicação de Frankl. Primeiro, não dá para viver instintivamente, tá? Segundo, e mais recentemente, ninguém mais vive baseado nas tradições e o processo de secularização proporciona isso, porque as grandes instituições, igreja, família e sociedade, estão em descrédito, não são mais fontes inquestionáveis de conduta, de comportamento. Logo, não tem mais. Viver instintivamente não é tolerado. As tradições não sustentam mais o comportamento. O indivíduo vai parar aonde? Quais são as referências? É isso que Frankl está nos dizendo, né? Então, o homem hoje ele não sabe mais o que ele, como ele diz ali, né? O que ele deve fazer, o que ele deveria fazer e nem o que ele quer fazer. A consequência disso é que ele vai cair naquilo que Frankl vai dizer, vai chamar. Peraí, pessoal, aqui. Em vez disso, ele vai acabar no quê? Ele vai fazer o que os outros fazem, isso seria chamado de conformismo. Então, já que não tem mais as referências, ele faz o que todo mundo faz, conformismo. Ou ele vai fazer o que outras pessoas querem que ele faça, o chamado totalitarismo. Então, como consequência desse estado de vazio, desse estado de não saber, desse estado de falta de referências, a pessoa cai no conformismo, faz o que todo mundo está fazendo, ou totalitarismo, faz o que alguém quer que ela faça. São consequências de um estado, certo? De vazio existencial, de falta de referências, que tem a ver com as incertezas e com o processo de secularização. É por isso que eu coloquei esses três termos e estou tentando conectá-los. Não sei se para vocês está fazendo sentido essa leitura, pelo menos para mim, na medida em que eu li, estudei essas coisas, essa conexão fez muito sentido, então eu acho que vale a pena compartilhá-la. Então, olha só, são consequências do vazio existencial, e Frankl vai explorar isso aí em outro contexto, que ele vai dizer que as pessoas acabam, consequentemente, por conta disso, muitas vezes caindo em agressividade, depressão ou tóxico-dependência, também, como consequências desse estado de vazio. O vazio existencial, segundo Frankl, peraí, só um minutinho, eu vou achar o slide correto. Então, aqui esse eu já falei. Só um minutinho, pessoal. Então, ao invés disso, eu quero o que vai falar da neurose dominical. E eu não estou achando esse slide. Se eu não achar, eu vou ler e tá tudo certo. Eu acho que esse eu não salvei aqui. Bom, vamos lá então. Dando continuidade, ele diz o seguinte, que o vazio existencial, ele manifesta-se, tá esse mesmo, principalmente no estado de tédio, tá? Então tem um estado de tédio aí, ele diz, pensemos, por exemplo, na chamada neurose dominical, ou seja, aquela espécie de depressão que acomete as pessoas que se dão conta da falta de conteúdo das suas vidas, quando passa o corre-corre da semana atarefada e o vazio dentro dela se torna manifesto. Lembram que em uma das aulas dessa semana eu comentei com vocês o conceito de culto à urgência da Nicole Albert, que, segundo essa noção, quanto mais ocupados nós somos, quanto mais envolvidos e atarefados,
mais nós vemos valor em nós mesmos e nos outros. Frankl está falando uma coisa parecida, embora ele tenha falado muito antes. O que ele chama de neurose dominical, ou seja, quando a gente fica sozinho, sem ter nada para fazer, a gente se dá conta desse vazio. Então é como se no dia a dia a gente está hiperocupado o tempo todo, ou na esfera do conformismo, fazendo o que todo mundo faz, ou na esfera do totalitarismo, fazendo o que alguém quer que eu faça, e eu não me dou conta. Na hora que eu paro, num final de semana, nas férias, eu me dou conta do vazio da minha vida. Então o que a gente busca? Ocupação o tempo todo, porque o excesso de ocupação é uma forma de se encarar, de se tentar lidar com o vazio. Agora eu pergunto para vocês, num contexto como esse que a gente está vivendo agora, de quarentena, sem poder sair, sem poder comprar, sem poder passear, sem poder fazer as coisas, imagine o potencial para que esse estado, né, para que essa neurose dominical se extrapole, a gente cair numa neurose de quarentena, vamos dizer assim. Talvez Frankl fosse fazer esse apontamento, né, num contexto como o nosso. E as pessoas se dão conta do vazio das suas vidas. Então, por isso, isso ajuda a entender um pouco dessa necessidade do indivíduo de uma ocupação constante. A pergunta aqui do Rogério seria o equivalente ao conceito de inautenticidade? Olha, difícil a pergunta, hein, Rogério? Eu não sou um especialista em Heidegger para poder fazer essa ponte, mas o pouco que eu sei do Heidegger, e eu não tenho vergonha de dizer que eu sei pouco, porque, enfim, Heidegger é um autor muito vasto, muito profundo e muito difícil, mas o pouco que eu sei do Heidegger, eu acho que dá para fazer esse paralelo sim, mas, enfim, eu não estou falando como alguém que tem autoridade no assunto, tá bom? A gente teria que pegar, estudar mais profundamente, conversar com um heideggeriano, e aí a gente conseguiria chegar a essa conclusão. Mas eu acho que faz sentido, sim, esse ser inautêntico, né? O ser no mundo inautêntico do Heidegger, acho que tem a ver, sim, com esse indivíduo que não se conecta com o próprio eu e que vive também num estado de vazio na visão do Frankl. Acho que essa ponte é possível. Frankl vai dizer que existem ainda outras máscaras que o indivíduo veste para tentar disfarçar ou lidar com esse vazio existencial. Quais são elas? Vamos ver aí então. Olha só, diversas máscaras. Uma delas é quando a vontade de sentido é frustrada. Esse é um detalhe interessante. O vazio se dá pela incapacidade do indivíduo vivenciar a sua vontade de sentido. Tá? Por isso ele acaba caindo nesse estado de vazio. Porque quando a vida ela é plena, ela é repleta de sentido, de significado, o indivíduo dá uma vacina contra o vazio existencial. Então, olha só. Entre essas máscaras está a vontade de poder, incluindo a sua mais primitiva forma, que é a vontade de dinheiro. Ou seja, o indivíduo quer ter poder, ele quer ter poder financeiro, para ajudá-lo a lidar com o vazio existencial. Então é uma forma, né, como ele diz aí, uma compensação vicária, um substituto para isso, mas não preenche na totalidade, mas seria um paliativo. E o que a gente vê no dia a dia? Por que as pessoas trabalham tanto? Vou perguntar aí para vocês, né? A conexão caiu um pouco, voltou, vamos lá. Por que as pessoas trabalham tanto? Por que a gente gasta tanto tempo da nossa vida no trabalho? Parte disso não é para podermos ganhar dinheiro? E será que a gente quer ganhar? Será que a gente quer ganhar só para as necessidades básicas? Ou a gente precisa além? Então é esse o questionamento que Frankl está colocando aqui. Além disso, então, além da vontade de poder ou da vontade de dinheiro, ele vai nos dizer o seguinte, que existe uma outra forma de tentar suprir este vazio existencial. E eu vou perguntar para vocês, vejam se isso tem a ver com o indivíduo contemporâneo. Eu sei que muitos aqui trabalham como psicólogos, psiquiatras, são estudantes de psicologia, educadores. Vou perguntar para vocês, vê se isso se aplica na leitura que vocês fazem das pessoas. Em outros casos, o lugar da vontade de sentido frustrada é tomada pela vontade de prazer. E é por isso que, muitas vezes, a frustração existencial acaba em compensação sexual. Podemos observar nesses casos
que a libido sexual assume proporções descabidas no vazio existencial. Olha só essa leitura que o Frankl está colocando. Que em situações de vazio existencial, a libido sexual ela é extrapolada. E aí eu pergunto para vocês, nos dias de hoje, será que a gente vive uma hiperinflação da sexualidade? Eu não tenho a menor dúvida. Ao meu ver, não. As pessoas elas têm isso inflado, para que não seja uma coisa natural, não é? Mas como se fosse, mais uma vez, assim como é a questão do trabalho, do dinheiro ou da ocupação, uma questão de valorização do indivíduo, o quão ele é capaz de ser ativo sexualmente é considerado um valor, um mérito, né? E as pessoas entendem isso daí como uma obrigação. Por quê? Porque essa vontade de prazer extrapolada, inflada, é uma maneira também de se lidar com o vazio existencial. Então, quando a vontade de sentido é frustrada, e o indivíduo está no estado de vazio, ele pode tentar compensar isso inflando outras coisas, como, por exemplo, a vontade de poder, a vontade de dinheiro e a vontade de prazer. Olha que coisa interessante, né? O pessoal acho que vê as coisas da mesma forma. O Paulo, meu amigo, está dizendo aí, para que pagar o curso de logoterapia? Realmente isso aqui faz parte do curso também, mas no curso tem muito mais, por isso que a gente faz o curso, né? Mas enfim, esse é um dos conceitos fundamentais de Viktor Frankl, e eu estou tentando conectar, vejam só, né? A ideia dessa semana aqui de lives, desse curso que a gente está fazendo, é fazer o quê? Conectar conceitos de filósofos e sociólogos contemporâneos, eu mencionei um monte deles aí até agora, com o pensamento de Viktor Frankl, certamente. Por isso que o tema é o indivíduo contemporâneo e o vazio existencial, né? E acho que está dando para fazer essa ponte. E o pessoal está concordando, acha que sim, né? E acaba havendo uma banalização mesmo da sexualidade, como o Rui falou. Um abraço aí para você, Rui, que está assistindo com a gente também. A Daniele Borges, psicopedagoga também, até na infância ela percebe esse fenômeno. E é um fato, né, pessoal? E vejam, né? Agora eu vou entrando na parte final e, enfim, o próximo slide é uma coisa que eu sempre gosto de ler e de explicar porque ele é realmente sensacional. Olha o que a gente vai ler aqui. Viktor Frankl dizendo: o problema que nos leva a encher nossas clínicas é agora o da frustração existencial. Isto é, o problema do vazio existencial. Termo cunhado por mim em 1955. Olha só desde quando que Viktor Frankl está nos falando dessas coisas. E ele diz assim: tenho descrito essa mesma condição em publicações que chegam a 1946. Por isso, nós logoterapeutas podemos dizer que tínhamos consciência do que estava reservado às massas muito antes de que se tornasse um fenômeno de tão ampla difusão no mundo inteiro. Pessoal, é impressionante, assim, nas aulas dos cursos eu costumo brincar o seguinte, que eu quis dizer. O pessoal tá só respondendo algumas perguntas antes de eu entrar aqui de novo, pessoal. Dá pra assistir no YouTube as lives anteriores? Dá. Ainda não, mas vai dar, tá bom? Eu vou postar isso até o início da semana que vem, pessoal. E no Telegram também. E os slides vão estar no Telegram também, tá? Avisando aí pra vocês. A gente busca dinheiro para pagar o curso. Ah, tá certo, Paulo, verdade. Mas aí ele está conectado com uma fonte de sentido, tá bom? Acho que é diferente, mas é verdade, né? A gente, para buscar educação, essas coisas, a gente precisa aí de recursos também, né? Excelente explanação, pena que a NET não está ajudando muito hoje. Sim, tudo bom, meu amigo Estevão, pastor Estevão Scheffel? Que bom te ver aqui, é verdade. A internet não está colaborando muito, mas eu vou salvar essa live aqui
e vou disponibilizá-la no YouTube, lá vai estar perfeito, não vai ter esses atrasos aí, essas travas que estão acontecendo. Então, olha só, pessoal, para a gente finalizar, estamos chegando aí no fim da aula de hoje. O que é que Frankl está dizendo? Que desde os anos 40 ele já estava percebendo isso. E assim, eu gosto muito, como muitos aqui, eu gosto muito do Bauman. Acho que o Bauman é um excelente leitor da contemporaneidade. É um dos grandes leitores da contemporaneidade. Mas, e ele e Viktor Frankl chegaram a conclusões similares em vários assuntos. Só que Viktor Frankl chegou mais cedo. Isso que é interessante. Então, o que acontece, pessoal? O Viktor Frankl, ele, na sua leitura das coisas, precocemente, como alguém que estava observando o indivíduo na clínica, inclusive, que ele já tinha trabalhado muito na clínica a essas alturas, nas guerras, né, como um sobrevivente, Viktor Frankl percebe isso precocemente. Vamos dizer assim que a sensibilidade dele para perceber o que estava acontecendo é muito intensa. E por isso ele faz da noção de vazio existencial uma das âncoras, um dos pilares aí da nossa da teoria da logoterapia. Entender o indivíduo como alguém que tem que lidar com esse vazio, decorrente do que? Dessas perdas, da impossibilidade de viver instintivamente, da perda das tradições, né? E o vazio existencial, junto com todas aquelas outras características que a gente já viu, a individualização, a fragmentação, o culto à urgência, a descartabilidade, enfim, toda a secularização, junto com todas essas coisas, a globalização, características do mundo contemporâneo, a gente soma tudo isso à noção do vazio existencial. E essas ferramentas nos ajudam a entender quem é o homem, quem é a mulher do século XXI. Por isso é tão importante, acho que, estudarmos esse tema. E para finalizar, Frankl vai nos dizer o seguinte: esse sentimento, o vazio existencial, vem crescendo e difundindo-se ao ponto de ser chamado de neurose de massa. Então, se a gente tem uma pandemia de coronavírus, infelizmente, né, atingindo as pessoas ao redor do mundo, a gente tem mais do que uma pandemia, a gente tem uma epidemia de vazio existencial nos dias de hoje. E é isso que tem levado tantas pessoas a buscarem ajuda psicológica, ajuda religiosa, ajuda de pessoas que desenvolvem o ser humano, como os coaches, cursos, como é o caso do que os educadores fazem. Então todos nós que juntos, né, a gente não tem que ter rivalidade entre nós, a gente tem que entender que trabalhamos todos juntos com o mesmo objetivo, do que ajudar o ser humano a melhorar, a termos uma geração de pessoas melhores e a saberem lidar com essas características e inclusive com o quê? Com o vazio existencial, certo? E a logoterapia e o pensamento de Viktor Frankl, ao meu ver, é a melhor ferramenta que a gente tem na psicologia para lidar com isso, certo? Pessoal, tem mais uma pergunta aqui do Rafael, tão intensa que ele questionava da vida, assim, desde os 13 anos de idade, Frank, eu já percebia isso. Eu sei que muita gente está assistindo essas lives aqui essa semana e está sendo o primeiro contato com o pensamento do Viktor Frankl, né, aqui no canal de logoterapia. E eu aproveito para estender, para dizer para vocês o seguinte: acompanhe a gente aqui, porque, enfim, não existe um pensador, um teórico tão relevante e tão profundo como Viktor Frankl para a compreensão do indivíduo contemporâneo. Tá? E eu digo isso assim, categoricamente. Então, se você nunca ouviu falar dele, tem muito conteúdo aqui. Se você está aprendendo cada vez mais, aprofunde-se, né? Seja com curso, sem curso, com live, sem live, lendo os livros principalmente, mas porque as ferramentas, a leitura que ele faz do mundo e do homem contemporâneo nos colocam numa condição muito melhor de entender o que está acontecendo no mundo, entendermos a nós mesmos também e as pessoas ao nosso redor. E isso é fundamental para qualquer profissional de saúde e desenvolvimento humano. Certo, pessoal? Então, fechamos hoje, terminamos de conectar as coisas hoje, juntando mais esses pontos: secularização, incertezas e vazio existencial. E amanhã, às 14h, a gente vai fechar esse curso falando do quê? Do que seria, então, e as visões que a gente tem hoje em dia do que seria considerado
normal e patológico e anormal para o indivíduo contemporâneo, tá? E acho que isso é fundamental também para aquele que pretende compreender e entender melhor as pessoas nos nossos tempos. Entender melhor as pessoas e os nossos tempos, as duas coisas. Certo? Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado a vocês que assistiram, bastante gente na nossa live. Livro do Viktor Frankl para indicar como leitura. Logo de cara, o primeiro e o mais interessante para a gente começar a ler é Em Busca de Sentido. Tá? O curso de religiosidade está disponível, é um curso onde eu falo sobre as relações entre a psicologia e a religião, tem todo um histórico da psicologia da religião, os grandes autores que estudaram a psicologia da religião e como eles fizeram essa ponte, e mais, como principalmente um psicólogo, ele pode usar as referências e recursos religiosos dos seus pacientes para ajudá-lo no atendimento, no processo psicoterapêutico. Mas se você não é psicólogo, é um estudante ou tem interesse na área, também vai ser muito legal porque é um curso que promove esse diálogo entre autores da psicologia, autores da religião, e é algo que, ao meu ver, falta muito hoje em dia. Falta ser divulgado, tem muita gente estudando isso, mas falta mais conteúdos acessíveis, né? E esse curso tem esse objetivo de compartilhar isso, tá bom? Pessoal, obrigado aí pelas palavras de apoio e incentivo, muito bom ter vocês aí comigo também. Pessoal que está aí até o final, obrigado pela participação de vocês. Amanhã estamos juntos novamente e fechamos esse curso, tá bom? Um abraço aí para vocês, pessoal. Até!